quando eu tinha 17 para 18, eu já estava no SBT, já estava com o meu contrato, já estava tudo bem, maravilha. Só que eu não ganhava o suficiente como o artista ganhava, né? Como a mídia achava que eu ganhava. E aí surge um empresário para me oferecer algo melhor para minha vida, entende? E eu, moleque, a minha mãe é uma professora, o meu pai feirante, pô, estão oferecendo que você vai conseguir estourar, vai ganhar dinheiro, vai tal. Então, meu, pô, Vamos nessa. vamos nessa. Vamos assinar esse contrato do Luva de Pedreiro aí, entendeu? E eu assinei, mano. Eu assinei. Passaram-se ali 3 meses, 4 meses. Esse homem, ele queria que eu cantasse, na época eu tava cantando sertanejo, ele queria que eu cantasse com uma camisa do milionário José Rico, que eu gravasse as músicas que ele tinha escrito, ele queria que eu largasse o SBT pra ir fazer show, porque ele sabia que ia ser melhor pra minha vida. Entendi. E quando eu disse não, eu fui até a sala dele. Isso a família não sabe e tal, mas é uma particularidade que eu nem falei pra família. Quando eu chego dentro da sala, ele queria me impor algo, porque ele sabia o que era melhor pra mim. Ele pega um revólver e coloca na mesa. Só que eu vim de quebrada. E pra mim já não era mais uma novidade isso. E eu falei, eu não vou fazer. Quando ele recebeu esse não, ele foi até o SBT querendo conversar com o Silvio Santos. E o Silvio, lógico que não atendeu. Mas ele conversou com a Silvia Bravanel. E falou, ele tem que sair do Bom Dia, tal horário, pra poder fazer as viagens dele e fazer o show. Só que assim, não existe isso, mano. Você tem um contrato com a segunda maior emissora do país. Você já tem uma carreira construída ali. Como é que ele ia interferir em tudo isso? E isso em 4 meses Porra. de contrato? Aí o que aconteceu? Eu fui e falei, não quero mais esse contrato. Só que já estava assinado, Igor. Já estava assinado. A minha mãe e meu pai não tinham conhecimento disso. Eles não sabiam, assina sem ler. A empolgação. O que aconteceu a multa desse contrato, 5 milhões. Isso daí a gente está falando lá do começo da carreira. Hoje eu estou com 32 anos de idade. O meu filho tá para nascer dia 29 agora desse mês. E dia 29 vai ser a última audiência que eu vou saber se eu vou pagar 5 milhões ou não. Entendi. E aí eu te pergunto, e a fé onde fica nisso? Pois é. Fé e paciência. Fé e paciência. Mas como enxergar beleza no caos? Eu enxergo, mano. Isso, e eu já passei por tanta coisa, ô Igor. E eu creio que se eu não vão ser vão ser 2 conquistas na minha vida. Eu vou me livrar de um contrato que eu assinei quando eu era moleque, que o empresário até faleceu, mas os filhos continuam. Eu vou me livrar de um contrato e o meu filho vai nascer. Então, assim, vai ser uma bênção em dobro. Essa vida vai mudar mesmo. E mesmo se eu perder essa audiência, que eu acho muito difícil, eu creio que o Senhor irá me fazer prosperar o dobro para eu conseguir concluir aquilo que foi assinado lá no passado. Então assim, mas como tirar essa fé? Como acreditar em tudo isso? Eu prefiro acreditar do que não acreditar. Então a fé, ela tá ali disposta em te ajudar, em te tirar do buraco. Ou você acredita ou você não acredita. Você não acreditando, você vai ficar murmurando, você vai ficar caído. Mas eu escolho a fé. De continuar caminhando, de continuar acreditando que mesmo que os meus olhos não enxerguem uma beleza, lá atrás eu enxergarei uma beleza eterna e verdadeira para mim e para minha família. E será mais uma história. Como a história de perder o meu pai, como a história de um dia ser julgado, como a história de um dia ser chacota para muitos artistas. Eu acho que esse é a beleza da nossa vida, o Igor. Pra mim sabe aquele déjà vu? Sabe? É o que eu sinto hoje. Em vários momentos. Porque
Quando eu fechava os meus olhos, eu falava, Senhor, um dia, será que as pessoas vão me ouvir? E hoje estão me ouvindo. E aí, quando estão me ouvindo, eu falo assim, caramba, mano, eu já vivi isso. Não, foi simplesmente uma visão que você teve, entende? Foi simplesmente aquilo que já estava no seu coração, porque o Senhor não escreveu a sua história incompleto, já está completo. E toda vez que você se conecta direto com o Pai fala assim, fé e paciência. Eu tô no controle de tudo, Igor. Tudo, mano. Tudo. Mano, essa mulher aqui é a minha primeira namorada. Porra, sério? Eu conheci ela, eu tinha 7 anos de idade, Igor. 7 anos de idade. Nós fomos da mesma agência. A mesma mulher que me descobriu como artista descobriu ela. Quando eu saí, eu tinha 7 anos e meu primo me levou pra essa agência. E quando eu tava descendo as escadas assim da agência, no centro de São Vicente, eu falei pro meu primo, sabe aquela menina lá que tava lá? Eu vou casar com ela. Aí meu primo, moleque, sai daí. Porque ela sempre teve corpão, já era maior. E eu, tipo, nada. Apaixonado, tá ligado? Logo de cara. E aí eu já tinha essa visão. Com 15 anos, eu começo a namorar com ela. Fiquei 6 anos. Terminei por uma imaturidade da minha parte e dela também. Fiquei 8 anos. 8 anos. Sabe o que é 8 anos você viver a sua vida louco, perdido aí nas baladas? Tu me contou da outra vez. Exatamente. E nessa fase, ela estava casada com um outro homem. Um cara próspero, um cara que tinha conhecimento e tudo. E quando eu chegava nas baladas, os meus amigos falavam assim, não. Você não pode entrar hoje, Yudi. Lotou. Como lotou, mano? E tal. E todas as vezes que eu tava manguaçado, vinham pra mim e falavam, e aí, Yudi? E a Camila? Eu falei, ela me ama ainda, mano. É uma certeza, Igor. É uma certeza que rompe, que desarma qualquer julgamento em cima de você, mano. É uma fé que me proporciona vários minutos de felicidade. Tipo, eu vou casar com a Mila. Eu vou ter um filho com ela. Eu vou conseguir viver a paz que excede todo entendimento, mano. E aqui, mano, olha que negócio louco. É meio louco. Não é louco? Então, por isso que eu te falei lá no começo, as coisas que acontecem que são meio, entre aspas, aleatórias, elas são as coisas que mais me chamam a atenção. Esses encontros e desencontros da vida nos momentos mais inusitados, sabe? Que aí fica um pouco difícil de você explicar. Bom, pode ser o nosso cérebro procurando padrão, mas fica um pouco difícil de você olhar pra isso e achar que, putz, isso aqui é muita coincidência, cara. Isso aqui é muita coincidência. Pra mim é difícil, sabe? Então, pra mim, acaba sendo mais fácil acreditar que Deus tá aí, olhando pra gente. Mas tá. Você já viveu, assim, algo, quando você tá no carro, e aí você começa a se perguntar várias coisas, você sente que alguma coisa tá acontecendo no carro e você começa a chorar? Olha, cara, eu já passei por alguns momentos assim. Sim, já. Já, uma vez eu saí de casa, eu ainda morava em Curitiba. Sim. O Flow tava começando. Na verdade, tinha, sei lá, uns 6 ou 1 ano, de Flow. E eu morava em Curitiba e eu tinha que vir pra São Paulo toda semana. E pra mim, isso significava ficar metade da semana longe da minha família, né? Isso pra mim foi o que mais pesou ao longo desse período aí. Que eu ficava assim, ficava metade do tempo aqui, metade do tempo lá. Quando tinha algum evento aqui, eu tinha que ficar mais tempo aqui. Quando eu não conseguia voltar, pra mim era um desespero. Eu chorava no banho. Bad trip máximo. E teve um dia que... Mas eu sempre tive uma parada, eu sempre fui... tu deve manjar anime. Sim. Então tu manja o Rock Lee. Sim. Então, eu sou tipo Rock Lee, tá ligado? Não sei se tem muito talento, mas tem muito esforço. Sabe qual é? Tem muito esforço. Okay. Então, teve um dia que tava perto da hora de eu sair para vir para São Paulo e eu comecei a ter uma crise de pânico, que na época eu não sabia o que era, né? Eu entrei no meu carro e eu saí para dirigir. Eu disse para minha esposa que eu ia no mercado, eu acabei no mercado mesmo, só que aí eu parei no estacionamento. E esse lance de ficar conversando e de ter um momento ali sozinho, não sei o quê, eu cheguei no estacionamento e eu simplesmente chorei ali uma meia hora, tá ligado? Me recompus, fui lá, comprei um pão, qualquer parada e voltei pra casa, sabe qual é?
que é mais ou menos isso que tá falando, cara, que é pelo menos pra mim, trocar uma ideia de verdade consigo mesmo, sabe? É muito forte. É muito forte. E assim, você trocar ideia consigo mesmo é o natural. Mas, quando você troca ideia com o Senhor, ou melhor, você não troca ideia, você recebe uma ideia do alto, é muito forte. E muitas pessoas falam assim, mas Deus não faz milagres como ele fazia antes? E quem disse que não faz? Quem disse que não faz? Deixa eu te contar algo que aconteceu comigo que eu nunca compartilhei, né? Eu fui preparado pelo meu pai para ser Onitsha, filho mais velho. E ali eu fui preparado, eu sabia que em algum momento, Igor, eu iria tomar conta da minha família. E isso não era algo que tipo assim, uma profecia, tal. Não, isso é o natural numa família japonesa. Tá. O filho mais velho cuida do pai, da mãe, da irmã, da família da irmã. Essa é a responsabilidade do irmão mais velho. E quando meu pai faleceu, eu fui o mais forte possível, Igor. Eu fui forte com a minha mãe, eu fui forte com a minha irmã. E eu falei assim, eu preciso ser forte, porque senão a minha família vai quebrar, né? E isso eu não tô falando nem do espiritual, eu tô falando de cultural. Algo que foi implantado na minha sabedoria ali, no conhecimento que eu tinha sobre a vida. Só que, sabe esses momentos que aí coloca eu dentro do carro? Eu tô no carro e minha mãe, minha irmã, desesperada onde eu tava. E aí eu falei assim, eu vou de onde eu saí. E eu fui lá pra Baixada Santista. Quando eu no meio do caminho, eu fui chorando da minha casa até chegar lá na Baixada Santista. Chorando o caminho inteiro. E gritando, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu não aguento mais. E o que eu vou fazer, Senhor? E tal. E durante a saída, eu falando, eu vou tirar minha vida. Porque eu não vou ser capaz de suportar isso. Não tem como. E eu cheguei lá em cima do Juá. Juá é um lugar lá em São Vicente, que você vê São Vicente inteiro, Santos, assim, é lindo. E eu cheguei, estacionei o carro e fui lá na ponta do Juá. E falei, mano, eu vou me jogar daqui. E daqui a pouco eu escuto, não faça isso. Aí Mas você escuta? Eu escutei. Aí você vira e fala assim, será que você escutou mesmo? Foi claro, Igor. Mas se você parar e pensar, não, mas ele não faz isso. Quem disse que não faz? Não tinha nada que me tiraria da certeza que eu tinha de tirar minha vida ali. E uma voz vem e fala assim, não faça isso. Se você pegar na história pegar várias coisas que Deus fazia ali na Bíblia, Paulo preso na cadeia, o que fazia ele acreditar, ainda continuar escrevendo para outras pessoas falando, não, tá tudo bem, eu tô preocupada com vocês, pô, mas você tá preso, não, mas Deus falou comigo e tal, que ele iria abrir essas grades, e aí Deus ia lá abrir as grades, e aí todo mundo, meu Deus e tal, o que tá acontecendo? Talvez a gente esteja colocando os nossos problemas muito maiores do que eles são. Agora, quando o problema é de fato gigantesco, ao ponto de tirar a sua vida, ele interfere. Ele vai e faz um milagre. Eu digo milagre particular. Que não é aquele milagre que é feito para as outras pessoas saberem, verem. Levanta aí da cadeira de roda porque a igreja vai aplaudir. Não. É milagres particulares. Que é o que eu vivi ali, entende? Agora, se falarem, Deus continua fazendo milagres, talvez você não tenha vivido o pior momento da sua vida para saber se ele existe ou não existe. Por quê? Dificuldades financeiras, problemas na família, tudo isso já há de acontecer, né? Mas quando você perde alguém que não tem uma solução, não tem um julgamento, não tem dinheiro, não tem nada suficiente para trazer de volta e só fica essa dor dentro de você, aí ele vai intervir. Mas vai muito também de